colocar em pé, vamos dar início ao culto matutino ao Senhor nessa manhã. Vamos orar ao Senhor, fazer uma oração de adoração ao nosso Deus, vamos preparar nossas cabeças. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Redentor, nós te agradecemos nessa manhã por mais um dia de vida na tua presença. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso, pelo sol que contemplamos, pelos nossos familiares, pelos nossos amados irmãos e irmãs. Obrigado pelo milagre da vida, Deus, pela semana que passou, pelo sustento, pelo bom de cada dia, pela saúde, pelo vigor em meio às dificuldades, mas a tua presença é conosco. Nós te agradecemos por tudo isso. Essa manhã nos orienta, nos direciona conforme a tua vontade, ilumina a nossa mente, o nosso coração, para contemplarmos as maravilhas da tua lei. Fala ao nosso coração por meio da tua palavra, ó Deus, e recebe os nossos louvores, a nossa adoração nessa manhã. Seja com o teu povo, Senhor, nos animando, nos fortalecendo, nos dando o vigor necessário para trabalharmos para o teu reino. Em nome de Jesus que nós choramos e agradecemos por tudo isso. Amém. Amém. Queridos irmãos, abramos as Escrituras Sagradas no Salmo de número 15. Vamos ouvir a palavra de Deus nesse Salmo, Salmo de número 15. Logo depois estaremos assim louvando ao Senhor nosso Deus. Salmo de número 15. Texto que também está projetado aqui na frente. Caso algum irmão ou irmã tenha uma versão da Bíblia diferente, eu aconselho que leia o que a gente projeta aqui, porque aí a versão fica igual, certo? Facilita a leitura. Vamos ler alternadamente, um pequeno texto, Salmo 15, mas vamos ler alternado. Diz assim a palavra de Deus. Salmo de Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Que vive na integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Porque não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem desse modo procede não será jamais abalado. Amém. O Senhor nos abençoe assim na sua palavra vida essa manhã. Quero pedir ao presbítero Neto que nos eleve a Deus uma oração de adoração ao nosso Deus pelo momento de louvor, enquanto o seminarista Helder se organiza ali com o violão para adorarmos a Deus essa manhã. Oremos. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, ó Pai querido, na beleza da tua santidade. Ó amado Pai, Salvador dos filhos, nós somos criados para ti, por todas as coisas que temos feito em nossa vida. E aquelas que vamos ter feito para mim. Nós esperamos que possamos continuar servindo em espírito de verdade. Ó Pai querido, tem misericórdia da nossa igreja, aqueles que não puderem estar presentes, Pai, que eles possam sentir o desejo dentro de estar contigo na tua casa para te adorar, para te louvar, para engrandecer o teu santo nome. Nós somos gratos a ti, Senhor, por estarmos aqui na tua presença. Ó Pai bendito, continua conosco, abençoando cada um de nós, principalmente aqueles que estão à frente do trabalho. Guarda, ilumina, perdoa os nossos pecados, nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Continuemos em pé para louvar o Senhor. Graças a Deus, irmãos. Vamos louvar a nossa Deus essa manhã. O único que é a nossa razão da oração. O único que é a razão de nós estarmos em sua presença para louvar e agradecer.
Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5, vamos continuar as lembranças. Mateus, capítulo 5, hoje nós meditaremos no versículo de número 7. Farei a leitura desde o versículo de 1 até chegarmos ao versículo de número 7. Mateus, capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se dos seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Nós já estamos na tua presença. Por podermos provar, orar no teu nome. E certamente, Senhor, porque tens recebido por meio das tuas misericórdias no nosso coração. Senhor, nos ensina por meio da tua palavra nesse momento. Que teu Espírito Santo nos ilumine para a compreensão, a exposição e para a instrução. Fala conosco. Queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é certo que nós estamos vivendo um período, não apenas nessas últimas semanas, mas há muito tempo temos vivido esse período de falta de misericórdia. Quando nós ligamos a nossa TV e vamos tentar acompanhar os jornais, nós podemos dizer que os jornais eles estão vermelhos de sangue. São assassinatos, são sequestros, são roubos. E se por um lado acontece tudo isso com esses homens maus que sempre zelam por fazer o que não é bom, por outro lado também vemos também a população revoltada. E muitos cristãos também, como nós, revoltados com toda essa situação. Nós acompanhamos, por exemplo, uma menina que ela foi sequestrada e depois foi encontrada morta. Nós acompanhamos nesses últimos dias também a guerra que tem acontecido na Ucrânia. E nós vemos esses exemplos da falta de misericórdia em nossos dias. Quando nós olhamos então para esse texto, nós vamos ver claramente uma instrução do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele olha para os seus discípulos e diz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós somos o povo de Deus escolhido para ser os verdadeiros representantes da misericórdia que vem do seu Pai. Se o mundo não exerce a misericórdia, somos nós que temos que dar esse exemplo. E é isso que nós vamos entender um pouco assim. Nós estamos aqui no Sermão do Monte, e nós vamos perceber que o Sermão do Monte não são frases nem mini palestras de Jesus desorganizadas. Muito pelo contrário. Nós temos toda uma organização com relação a isso. Quando nós olhamos para o Sermão do Monte, nós vamos ver que ele tem um tema específico. Ele está falando aqui sobre o Evangelho do Reino. E de uma forma ainda mais específica, nós vamos ver que ele vai falar sobre os cidadãos do reino, exatamente na primeira porção do seu sermão. Em Mateus 4:23, por exemplo, nós vamos ver Cristo dizendo, Mateus escrevendo que ele percorria toda a Galileia, ele ensinava nas sinagogas, e o que é que Cristo fazia? Ele pregava o Evangelho do Reino. E essa ênfase no reino é tal que nós vamos ver a expressão reino dos céus repetida por pelo menos 7 vezes em todo esse texto. E nós vamos ver também uma divisão bem clara do Sermão do Monte. Primeiro nós vamos ver que Cristo se dirige aos cidadãos do reino, esse é o seu primeiro tema, e daí ele vai tratar do caráter desses cidadãos do reino, que nós que somos seus discípulos. Depois ele vai falar sobre a justiça do reino,
E por fim, ele vai exortar o povo que estava ouvindo o seu sermão para que eles se voltem para o reino, para que eles busquem entrar nesse reino que ele tem pregado. E nós estamos na primeira parte desse sermão. Nós estamos numa parte do sermão que ele fala sobre cada um de nós. Nós somos cidadãos desse reino, sobre suas características, a sua natureza, o seu caráter. E é importante lembrar que, ao falar desse caráter cristão, Cristo estava ali num contexto romano. E um contexto que, o contexto romano, ele tinha algumas virtudes, ou ele enfatizava algumas virtudes bem diferentes do que as que Cristo ressalta. Os romanos, por exemplo, eles tinham que era a sabedoria, a justiça, a temperança e a coragem. Veja que a misericórdia não estava no meio dessas suas virtudes. Então Cristo, voltando-se para os seus discípulos, ele vem quebrar esse conceito romano naquela época, e ele vem alertar os seus discípulos de que, como cidadãos do reino dos céus, eles precisam zelar pela maior virtude de todas, que é a misericórdia. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre alguns detalhes sobre a virtude da misericórdia. E nós vamos perceber pelo menos duas verdades. A primeira é que a misericórdia é uma experiência pessoal. E veja que ele diz: bem-aventurados os misericordiosos. Veja que, ao contrário do que nós meditamos na semana passada, bem-aventurados os que têm fome, os que têm sede, que ali é uma possibilidade, bem-aventurados se tiveres fome, se tiveres sede. Aqui, muito pelo contrário, não é uma possibilidade, aqui se trata de um fato. O que Cristo está trazendo aqui é uma qualidade de si, um dom, a natureza do cidadão do reino. Nós temos aqui, nesse período, além dessa influência romana, nós temos uma forte influência grega. E os gregos, eles tratavam essa questão da misericórdia como uma simples emoção que nós poderíamos despertar com outra pessoa. E ela era serva da justiça para eles. Havia um outro grupo que diziam que, na verdade, a misericórdia era uma doença. E eles zelavam muito por essa questão da sabedoria, esse outro grupo, e eles afirmavam que a misericórdia não podia estar no meio do seu povo, eles não podiam ter essa emoção, exatamente porque eles zelavam muito pela razão, pelo pensamento deles. Mas entre os judeus, com base lá no Antigo Testamento, a misericórdia se trata de uma atitude a partir de um relacionamento. E se trata de uma relação factual. Aquela relação que foi feita com Deus desde o início. A ideia aqui é que a misericórdia ela é aplicada a Deus. Ele se comprometeu com o seu povo, e ao se comprometer com o seu povo, ele dispôs da sua misericórdia. E ao dispor da sua misericórdia, o povo de Deus ele tinha como que a obrigação de exercer essa misericórdia para com as outras pessoas. Eles deveriam exercer aquilo que eles receberam. Nós não podemos exigir essa misericórdia da parte de Deus. Nós não podemos esperar essa misericórdia da parte de Deus. Esperar e exercer também essa misericórdia das outras pessoas. E esse fato de Deus dispor a sua misericórdia sobre nós, deve nos fazer ter essa atitude de manifestar a misericórdia. Isso se reflete no Novo Testamento também, onde a misericórdia também se refere à atitude que Deus requer de nós. Eu diria que um exemplo deixado por Cristo, um exemplo bem claro, é o exemplo do próprio samaritano. Lembra-se da parábola do bom samaritano? O homem que caiu nas mãos de salteadores, e passaram 3 homens ali. Passaram o sacerdote, o levita e o samaritano. E dentre esses 3, o único que foi lá ajudar, o único que exerceu misericórdia para com aquele homem, foi exatamente o samaritano. Foi o único que teve essa atitude de exercer misericórdia. E ao terminar essa parábola, Jesus ele se volta para aquele intérprete da lei que havia lhe questionado anteriormente. Por isso ele citou a parábola. Ele diz: vai e procede de igual modo. Cristo está ensinando ali, por meio daquela parábola, que nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. E esse fato ele deveria nos constranger a manifestarmos misericórdia.
sobre outras pessoas. E não ficarmos apáticos diante da situação dos outros. Se nós temos essa experiência pessoal com a misericórdia de Deus, nós devemos manifestar essa misericórdia com outras pessoas. Nós devemos nos voltar para ela com essa. Mas ainda nós vamos aprender uma segunda verdade. Além dessa misericórdia de Deus, ela ser uma experiência pessoal, a misericórdia de Deus ela também é um padrão de vida usado por Ele. Veja que Ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque nas nossas versões alcançarão misericórdia. Eu sugiro que na melhor tradução desse termo não seria experimentarão. Bem-aventurados os misericordiosos, porque experimentarão também a misericórdia. Ou seja, aqueles, e tão somente aqueles que exercem misericórdia, podem esperar receber do Senhor misericórdia como recompensa. Vários autores, vários discípulos de Cristo falaram sobre isso. Se você abrir sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, versículo 13, você vai ver Tiago dizendo: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou misericórdia. Misericórdia também sobre o juízo. Na própria oração que Cristo nos ensina, no versículo 14 dessa oração, nós vamos ver: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ainda, se você voltar mais em sua vida e for lá para 2 Samuel, capítulo 22, versículo 26, nós vamos ver Davi reconhecendo também essa postura misericordiosa de Deus. Ele diz: para com benigno que mostra, como íntegro também íntegro. O fato é que nós vamos perceber que há uma lei da semeadura. Você colhe aquilo que você planta. Quando essa semente, quando essa semente de ouro ela é semeada, nós vamos efetuar uma colheita muito grande. E diante disso, nós vamos perceber então qual é essa medida de Deus. Como é que Deus nos mede? Qual é o padrão de Deus? Como é que Deus usa de medida para conosco? E nós percebemos que a medida dele é essa misericórdia. E ele faz isso por nós, porque exatamente ele teve empatia para com a sua criação. Desde a desobediência de Adão, Deus ele olhou para a sua criação e teve empatia. E daí ele manifestou a sua misericórdia sobre nós. Logo, ser misericordioso deve ser uma atitude que deve estar sempre à nossa frente. E assim como Deus usa a misericórdia como padrão de vida, nós também devemos usar a misericórdia como padrão de vida em nossas vidas. Ser misericordioso, meus irmãos, é colocar-se no lugar de outra pessoa. Até o ponto de você ver, de você sentir o que aquela pessoa tem sentido. Ser misericordioso é perdoar completamente, da mesma forma como cada um de nós fomos perdoados. E a recompensa, a bem-aventurança pela misericórdia, é sermos agraciados continuamente pela misericórdia de Deus. Perceba que é como um princípio. Deus ele manifesta a sua misericórdia sobre nós, e nós manifestamos a misericórdia que Ele nos deu sobre outras pessoas, e Ele continua exercendo sua misericórdia sobre cada um de nós. Esse exemplo de medida da misericórdia de Deus é visto, por exemplo, na parábola do servo compassivo. Lembre-se que o servo chegou ali perto do rei e clamou ao rei que perdoasse as suas dívidas. Aquele rei o perdoou. Mas logo mais à frente, o que aconteceu? Aquele servo encontrou com um servo seu, que ele devia muito menos do que ele deveria ao rei, mas que em vez de perdoá-lo, ele não exerceu a misericórdia e não perdoou o seu conservo. E o que o rei fez, sabendo dessa atitude dele? O puniu. Ele sofreu as consequências pela sua falta de misericórdia. Se o nosso Deus ele teve compaixão de nós, enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, nós devemos ter compaixão das outras pessoas. Se ele exerce misericórdia para com os pecadores como nós também devemos exercer misericórdia
Se Deus buscou suavizar o sofrimento de cada um de nós também devemos buscar suavizar o sofrimento das outras pessoas. A misericórdia é a medida usada por Deus para conosco, deve ser a medida que nós precisamos usar também para com as outras pessoas. E diante disso, nesse momento de compreensão desse texto, você precisa olhar para dentro de si mesmo e perceber o seu sentimento para com as outras pessoas. Essa é uma atitude que deve estar sempre diante de nós. É inconcebível, meus irmãos, que você tenha sido alcançado pela misericórdia de Cristo, pela misericórdia de Deus por meio de Cristo, e não sinta no mínimo constrangimento quando uma pessoa está sofrendo e você está a parte para isso. Você não liga. Você não tem essa atitude de misericórdia. Ao abrir a sua Bíblia e ler o relato da crucificação, você deveria soltar os seus olhos de lágrimas por contemplar a misericórdia de Deus sobre a sua vida. E principalmente quando você compara esse ato de misericórdia da parte de Deus e você percebe que não tem agido dessa mesma forma. Você não tem tido misericórdia das outras pessoas. E se diante dessa atitude de Cristo você percebe que em seu coração não há esse sentimento de misericórdia, se você não consegue se ver no lugar do outro, você precisa clamar a Deus para que Ele exerça a misericórdia dele sobre a sua vida. Que Ele converta você de suas atitudes. Que Ele restaure, transforme o seu coração. Porque certamente essa bem-aventurança não pode ser atribuída a você. Nós estamos hoje diante da ceia do Senhor. E nós relembramos, por meio da ceia do Senhor, a atitude de misericórdia que Deus teve para conosco. E nós vemos esse contexto de tantas pessoas morrendo, seja por meio de sequestros, seja por meio de guerras. E por muitas vezes nós não colocamos os nossos joelhos no chão para clamar a Deus por essas pessoas. Nós colocamos muitas vezes para pedir por nós mesmos. Nós pedimos a Deus, nós queremos isso, nós queremos aquilo, nós queremos muito mais, mas não clamamos a Deus para que Ele alivie o sofrimento daqueles que estão sofrendo. Para que sua misericórdia recaia sobre aquelas pessoas. Vemos por muitas vezes pessoas envoltas pelo pecado e não vamos ali evangelizar aquelas pessoas. Não promovemos o evangelho do reino como deve ser a nossa atitude. Meus irmãos, pregar o evangelho é uma atitude de misericórdia. Orar pelas pessoas é uma atitude de misericórdia. Essas coisas, a pregação do evangelho não deve estar restrita dentro das portas da nossa igreja. Aqui sim, nós pregamos o Evangelho, como os crentes estão aqui, para a edificação dos irmãos, mas vocês devem buscar outras pessoas e pregar o Evangelho para elas. Vocês precisam ter empatia, ou talvez até lembrar de quando vocês estavam no tempo do Egito. Deus alcançou cada um de vocês, tirou vocês daquele meio. Vocês precisam mostrar para as pessoas onde está a verdadeira vida. Vocês precisam mostrar para as pessoas a misericórdia de Deus por meio do seu filho. Nós vivemos nesse contexto sem misericórdia, como guerras e tantas coisas que têm acontecido. E nós, a Igreja de Cristo, nós somos os únicos que podem fazer essa diferença. Nós somos os representantes de Deus aqui na terra e precisamos manifestar a sua misericórdia para nossas pessoas. Que Deus nos abençoe essa manhã, com a sua mensagem. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra esse ponto de semana. Muito obrigado porque tu sempre nos coloca à nossa frente, Senhor, nessas frases que nós temos. Tu sempre coloca diante de nós, Senhor, aquilo que de fato precisamos. E, Senhor, hoje nos alertou, Senhor, primeiro sobre o que devemos ser e depois sobre o que nós devemos fazer. Tu disse, Senhor, aos teus discípulos, e repete isso a cada um de nós hoje, que nós somos bem-aventurados. E porque, Senhor, nós devemos ser misericordiosos. E, Senhor, eu não sei como é que tem sido a vida de cada irmão. Tu já tens, Senhor, durante a semana, tratado isso da minha vida. Mas o que nós precisamos rogar, Senhor, é que tu soubes o coração de cada um de nós, constantemente.
E se porventura, Senhor, não temos sido misericordiosos como se deve, se porventura, Senhor, nossas orações têm sido apenas materialistas e revelado apenas o coração egoísta, pensar apenas em nós mesmos, nós pedimos que nos perdoe. Exerça mais uma vez a misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor, e nos ajude a ter uma vida verdadeira cristãos. Senhor Deus, tantas pessoas têm sofrido exatamente pela falta de misericórdia que hoje eu vivo. E cabe a nós, Senhor, orar por cada uma dessas pessoas e tendo a possibilidade também de expor o Evangelho, mostrar a tua graça sobre a vida delas. Senhor Deus, colocamos diante desse momento de oração tudo o que tem acontecido aqui na Alemanha, com essa guerra que tem acontecido. Senhor, que tu estejas vendo todas essas coisas. Sabemos que já estás, fazendo a tua soberania, e nada acontece sem a tua vontade, sem o teu poder. Nós precisamos clamar, Senhor, para que tu tenhas misericórdia das pessoas. Que tu mostres, Senhor, o que é o teu reino, o que é a tua verdade, o que é o teu evangelho, o que são as tuas misericórdias. Que eles possam alcançá-las, Senhor, para que tudo isso acabe e tudo volte a paz. Assim também, Senhor, nós oramos por tantas coisas que têm acontecido, não apenas na cidade do Recife, mas no mundo em geral, em relação a sequestros, assaltos, assassinatos. Nós vivemos um contexto, Senhor, muito intenso dessa falta de misericórdia das pessoas. E nós precisamos clamar, Senhor, para que tu haja sobre a vida delas. Para que tu, Senhor, mostre o teu poder. Para que tu, Senhor, mostre a verdade a cada uma delas. Senhor Deus, muito obrigado por essa minha presença. Muito obrigado pela ceia, Senhor, que nós vamos participar logo mais. Uma manifestação também da tua misericórdia. Como lembrança, Senhor, do sacrifício que o Filho de Jesus Cristo fez em cada um de nós. Abençoa-nos nesse dia, Pai. Nos dá alegria nesse dia que é o dia do Senhor, para estarmos na tua casa, louvarmos o teu santo nome, glorificarmos aqui. E sobretudo que mais essa semana que se inicia, nós possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos e vamos aprender também. Assim nós te oramos, em nome do Filho de Jesus. Amém. Bem, meus amados irmãos, vamos se manter no momento de oração ainda e eu convido os presbíteros da mesa para podermos dar seguimento ao momento da liturgia, agora com o momento da comunhão. A leitura da palavra de Deus, capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 23, quanto à instituição da ceia do Senhor.
Diz assim o apóstolo: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. De semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos aqueles que já morreram. Vamos orar. Bendito Deus, soberano Senhor, eterno Deus Todo-Poderoso, Tu que és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Eis aqui a Tua igreja diante da Tua presença, te agradecendo, Senhor, pelo privilégio e a autoridade, mais uma vez, de poder participar da comunhão da mesa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós te pedimos que o Senhor estenda as vossas mãos benditas e poderosas sobre esses elementos, os tirando do uso comum do dia a dia, o pão e o vinho, para esse momento de comunhão com a tua igreja. Perdoa-nos os nossos pecados, ó Deus, também nós te pedimos. Que tudo isso sejam bênçãos e graça vindas do céu, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. O apóstolo Paulo ele nos traz uma referência bastante interessante com relação ao texto da primeira carta aos Coríntios, onde ele instrui aquela igreja, uma igreja que havia recebido tantos dons, tantos privilégios da parte de Deus, mas não estava sabendo usá-los para a glória de Deus. Dentre as grandes dificuldades, além das divisões, era o entendimento com relação a todos aqueles que participavam da ceia do Senhor. Quando, a partir do versículo 27, ele diz com uma advertência: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. O 29, ele mais uma vez vai fechar a advertência que se seguiu no texto anterior, quando ele diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ou seja, o apóstolo Paulo está chamando a atenção daquela igreja, daqueles irmãos, onde era uma igreja bastante grande, haviam diversos tipos de pessoas, de diversas classes sociais, além dos irmãos da igreja, mas pessoas que estavam dentro da igreja e ainda, de fato, não tinham sido chamadas por Deus, não tinham o coração convertido, não tinham o coração dado ao Senhor, estar sujeito ao Senhor, a fim de discernir o que estava acontecendo naquela mesa. Portanto, era um momento de uma advertência muito profunda da parte do apóstolo Paulo, que antes ele já vinha falando de algo do qual ele não louvava a igreja, que eram as divisões até na hora de comer, porque uns não esperavam pelos outros, os mais abastados e ricos não esperavam pelos pobres, e todos comiam a ceia de uma maneira desorganizada, da qual a ceia não era igual a essa, onde havia uma mesa com muitas frutas, com muitos pães, com muito vinho, com outros tipos de alimentos, mas onde outros precisavam chegar e também fazer parte daquela mesa, daquele momento de comunhão, o que era mais precioso entre eles. Não apenas pelo alimento em si, mas sim pelo momento da comunhão e de saber que aquele era o momento que eles estavam fazendo diante do Senhor. Por isso, a advertência do apóstolo Paulo hoje é para que, de fato, aqueles que um dia foram chamados, foram convocados
chamados por Deus a estar nas fileiras da Igreja de Cristo, esses sim já discernem e já sabem o efeito que é esse meio de graça. Enquanto há outros que ainda não se renderam a Cristo, e como na Igreja de Corinto hoje, muitas vezes, em algumas igrejas, passam por cear, por comer o pão e beber o vinho sem discernir o corpo. A palavra diz que eles trazem juízo para si. Eles mesmos se condenam, porque participam de uma mesa da qual não foram convidados pelo anfitrião, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o entendimento do texto. Por isso que é preciso, agora, aqueles que de fato já discernem um pouco, ainda Paulo dá mais uma advertência, a dizer: agora nós precisamos nos examinar, porque não somos melhores, apesar de termos sido chamados pelo Senhor. Precisamos ver o nosso comportamento, precisamos ver a nossa vida de santidade diante de Deus, precisamos ver aquilo que ouvimos, que vemos, o que falamos e todo tipo de ação que temos na caminhada cristã. E aí a preciosidade de termos um espaço para não apenas, como costumeiramente erramos fazendo isso. Eu só oro no dia da ceia, eu só oro ao Senhor no domingo. Eu deveria me preparar toda a semana para o dia da ceia. Essa é a maneira correta. É durante toda a semana já estar orando ao Senhor: Senhor, eu reconheço que sou pecador, tem misericórdia de mim. Eu preciso da tua graça, preciso da tua misericórdia, da qual foi falada hoje pela manhã. E como o termo misericórdia é tão amplo, não é apenas restrito a uma palavra em português, a qual entendemos, ela é muito mais profunda na língua hebraica. E como precisamos ter esse entendimento diante de Deus? É preciso um comportamento santo, e para isso a gente precisa se examinar. Examinar-se e não se eximir da ceia, como muitos também às vezes chegam na igreja e recusam o pão e recusam o vinho, como se dissessem para Deus: eu estou me auto-justificando. E a minha autojustificação é dizer: eu não sou digno do pão e não sou digno do sangue. E quem foi que determinou isso? E em que parte da Escritura está essa determinação? Se olharmos para o Éden lá no princípio, vamos ver que Adão e Eva tentou fazer isso, se auto-justificar. Depois da desobediência, depois do pecado, eles puseram roupas para si, eles se vestiram, tentaram uma auto-justificação, mas Deus os fez vir à sua presença e trocou-lhes as roupas. Assim acontece na ceia. Nós não podemos vestir os nossos farrapos de justiça. Nós precisamos nos vestir da roupa celestial, que é a graça de Deus, que é o perdão de Deus. Esse é o entendimento correto, meus irmãos, para o momento da ceia. Por isso, ao mesmo tempo em que ele é um momento de festa, de alegria, em nos lembrarmos que o Senhor Jesus morreu, mas ressuscitou, é também um momento muito sério de introspecção e reflexão naquilo que somos como cristãos diante de Deus. Deus não é brinquedo, o Evangelho não é brincadeira, a igreja não é um clube, não estamos passando um período de festa conforme a nossa vontade. Precisamos levar a sério as coisas do Senhor. E dentre elas, a ceia do Senhor, a mesa, a intimidade, onde Cristo espiritualmente está aqui nesse momento conosco. Nós não podemos negligenciar esse fato tão importante. Por isso é preciso examinar a si mesmo, reconhecer e em tempo pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Fazendo isso, o Senhor Jesus vai nos demonstrar o que fez naquele dia com os discípulos, nos dando a ordem de repetir isso todas as vezes que comemos o pão, que bebemos do vinho. Nós nos lembramos da sua morte e da sua ressurreição, e nos lembramos que estamos participando com Ele dessa mesa. Por isso, Ele pega o pão, Ele parte, Ele dá aos seus discípulos e diz: esse é o meu corpo, que foi partido por amor de vós. Comam dele todos, participem dele todos, mas antes, escutem a minha palavra, examinem-se, mas depois de fazer isso, se chegue a mim, venha à minha mesa, sente comigo, partilhe
semelhante modo, o Senhor Jesus tomou o cálice, depois de anunciado, deu graças ao Senhor e disse aos seus discípulos: bebei também dele todos, porque esse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que foi derramado por amor de vós. Com o mesmo princípio das Escrituras, com a mesma seriedade, com a mesma responsabilidade, nós assim fazemos para a glória de Cristo.
graça, nos conceder vigor, força, renovar a nossa fé para a glória do Teu nome. Nós te agradecemos essas ricas bênçãos de misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Eu convido a todos a iluminarem ou acompanhar pelo nosso projetor, o hino número 172, o nosso novo canto para o momento de devolvermos ao Senhor aquilo que primeiro Ele nos deu, os dízimos, as ofertas e também a cesta da partida. Hino número 172, chuva de bênçãos. Santo e eterno Deus, nosso querido Pai, e agradecemos, Senhor, por mais uma semana que passou, Senhor, por todos os livramentos que o Senhor nos deu. E agradecemos pela nossa saúde, eu te agradeço, Senhor, pela saúde da minha esposa, por estar aqui, Senhor, depois de todas as dificuldades que ela passou. E agradecemos pelos dízimos e pelas ofertas que foram colocadas aqui, Senhor. Tanto para a partilha dos bens, e nisso nós nos reunimos e dizemos: tudo vem de ti, Senhor, e tu que é teu que damos. Tudo vem de ti, Senhor, e tu que é teu que damos. Amém. Vamos fazer a oração final.
tua igreja, ó Deus, renova nossas forças, o vigor, para a glória de Jesus Cristo, no qual nós oramos, rogando essas ricas bênçãos de misericórdia. Amém. Senhor, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso eterno e soberano Pai, com a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, que essa repousa sobre os vossos corações, sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado